família e com o seu Deus. Entendendo que no pouco o Senhor te coloca sobre o mundo. Amém? Então, ser um homem provedor é isso. Glória a Deus. O homem provedor é aquele que se responsabiliza pelo sustento e bem-estar da sua família. Não apenas em termos financeiros, amém? Mas também emocional e espiritual. Gostaria que, amada igreja, os irmãos, abrissem a Bíblia no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus, aleluia. Quem achou diz amém? Vamos lá, diz assim, 1 Timóteo 5, 8, o apóstolo Paulo nos diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, ou seja, o descrente. Amém? Coloque a mão no seu coração, vamos orar e mesmo sentado onde você está. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Deus, no teu nome, o nome que está acima de todo nome, nós queremos te agradecer mais uma vez nessa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui te servindo, Jesus, buscando a tua presença, engrandecendo a ti, pois nós sabemos que tu és a estrela desse lugar. Nós sabemos, Senhor, que tu és o Deus das nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que tu tem preparado coisas grandes para nós. E neste evento, Senhor, neste culto de hombridade, esse projeto, Pai, que foi entregue por Ti, nós queremos aprender muito mais. Pois abra o nosso entendimento, Senhor. Toma a primazia desse lugar para Tu fazer a Tua vontade. Que seja tudo, Senhor, conforme Tu planejou, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. Aplausos ao Senhor. Esse versículo, ele enfatiza, principalmente, a importância de cuidarmos das nossas famílias, dos nossos. E aprender um pouco sobre o homem provedor, aquele que traz o sustento para a sua família. Nós vamos falar sobre isso hoje. Aquele que se responsabiliza em guardar a sua família, os seus, com seriedade e principalmente com muita responsabilidade. Amém? Nós sabemos hoje que em pleno século XXI, no qual nós estamos vivendo, pessoas, homens diretamente, estão se negando em formar famílias, se negando em construir algo deixado por Deus. Isso é bem prático, sabe? Uma das causas que o homem ele se preocupa em não formar família, em não juntar algo bíblico, simplesmente é por conta que a gente conhece, a gente entende. A gente para analisar hoje em dia as nossas vidas, o mundo lá fora, e as pessoas falam que está tudo difícil, então para que eu vou formar uma família em tempos de crise? Para que eu vou ter mais uma responsabilidade em dar sustento para mais uma pessoa, sendo que eu posso viver a minha vida muito bem? Então a gente para e analisa e vê as pessoas se distanciando de algo bíblico que o Senhor nos deixou. Formar família, ter filhos e viver uma vida conforme o Senhor nos ensina. Mas hoje eu quero falar sobre a responsabilidade do provedor. A responsabilidade do provedor. E para quem anota, quem gosta de anotar, nosso primeiro tópico diz assim: o sustento material, uma das responsabilidades do provedor. Primeiro, o sustento material. Diz assim: o homem deve trabalhar e buscar recursos para garantir o sustento básico da sua família. Foi como eu falei para vocês, desde o início, quando você se começa a se dar para a vida, a ter responsabilidades de homem, ainda jovem,
Você ouve falar dos seus pais, eu pelo menos ouvi falar muito do meu pai, dos meus tios, aquela responsabilidade de chegar para si e falar: eu sou o homem da casa, eu sou responsável por sustentar minha família e os meus filhos. Todo mundo faz isso, amém? Então, eu ouvi falar muito sobre isso. E uma dessas responsabilidades do provedor é ter esse sustento material. É entender que eu sou homem e que eu preciso assumir a minha responsabilidade de ir no campo lá fora, trabalhar e trazer o sustento para dentro da minha casa. Em tempos modernos, a gente percebe que Satanás tenta destruir isso, fazendo com que, não, tu é homem, não precisa tanto tu ter essa responsabilidade, sabe? Deixa que a tua esposa, deixa que as pessoas sustentem. E isso não é bíblico, não é isso que nós aprendemos. Nós aprendemos desde criança, quando entramos na igreja, a ter que a responsabilidade ela está em mim. E que eu não posso jogar essas responsabilidades para outras pessoas. Amém? E se a gente for parar e fazer uma análise com a atualidade, a gente vai ver que o provedor hoje, ele enfrenta diversas dificuldades. Quais são essas dificuldades, pastor Leandro? Vamos lá. Dificuldades essas que trazem desafios hoje, se a gente for parar e comparar com essa sociedade atual, que infelizmente ela pode impactar em nossas vidas se nós não tivermos cuidado e analisarmos bem dentro da palavra do Senhor que nos ensina. Uma dessas primeiras dificuldades, esses desafios que o provedor ele enfrenta hoje é a pressão econômica. Vamos lá. O custo de vida é elevado. Quantos concordam comigo que o custo de vida hoje está muito elevado? E manter uma família não está fácil. Falo para vocês que apesar de ainda não ter um filho, mas eu sei a realidade e tenho acompanhado, tenho amigos que conversam e falam, hoje essa pressão econômica ela atinge direto o provedor, irmãos. Se nós não tivermos cuidado, a gente vai lá e deixa ser abalado. Mas como? Irmãos, a gente percebe a inflação muito alta. O preço das coisas, sabe? Tudo aumentando. E o provedor, às vezes, se ele não tiver um entendimento, um discernimento bíblico, ele acaba aqui entrando nessa pressão econômica de dizer, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu só ganho o salário mínimo, como é que eu vou manter a minha casa? Como é que eu vou manter os meus filhos? Como é que eu vou viver dentro dessa realidade que, infelizmente, o Brasil enfrenta hoje? Então, você, como cristão, um homem de Deus, precisa discernir, entender que essa pressão econômica, de fato, ela existe. De fato, ela existe. E é por isso que eu falo que, quando eu falei no início que ser um provedor, ele não está relacionado a quanto você ganha por mês, de fato, é verdade, mas ser fiel naquilo que o Senhor coloca sobre as tuas mãos. Aí sim você vai entender algo chamado prosperidade bíblica, que é o ser fiel no pouco. Eu ganho pouco, mas não deixo faltar nada para minha família. Eu estou cuidando do sustento, eu estou cuidando do emocional, eu estou cuidando do espiritual da minha família e Deus está comigo. Eu não estou dizendo que você está livre dessa pressão econômica, não é isso. E também não estou dizendo que porque você serve o Senhor, porque nós somos filhos, eu estou livre disso, não é isso, irmão. Mas ter a sabedoria, o entendimento e entender que essa pressão ela faz parte de um todo. Ela faz parte de uma realidade no qual nós estamos vivendo no século XXI. E nem que se torna mais fácil, mas com Cristo se torna mais prazeroso. Aleluia. E ao mesmo tempo que eu estou caminhando, ao mesmo tempo que eu estou seguindo como homem de Deus, pai de família, eu estou entendendo que Cristo está comigo. E que Ele não vai deixar sozinho nessa luta, nessa guerra. Para analisar, e eu admiro algumas pessoas, e alguns homens, tu para analisar e olha o pai de família em si. Aí tu olha para esse homem e diz o seguinte, mas o cara tem 3 filhos, tem 4 filhos, o cara não ganha tanto, mas o cara vive num propósito, um negócio com Deus sobrenatural. É a fidelidade dele no Senhor.
É o quanto ele é fiel no Senhor. Que fidelidade é essa, pastor Leandro? Fidelidade com a sua família, fidelidade com os filhos, fidelidade com a esposa. Isso é ser um homem provedor, sabe? Não é aquele homem que chega, meu filho, não falta nada para ti em casa, tu tem tudo que tu tem, pronto, acabou. Não, mas é o homem presente, sabe? É aquele pai que está lá todos os dias, é aquele pai, sabe, filho, eu estou contigo, amém, aleluia, glória a Deus. Então, essa pressão econômica, ela existe, irmãos. E eu e você, como filhos, como homens de Deus, nós precisamos estar atentos e saber lidar com essa pressão que o mundo está bem aí nos mostrando. É entender que a realidade é essa e eu vou viver ela, mas com Cristo comigo. Amém? Glória a Deus. E, como eu falei para vocês no início, que de fato a gente está sim nesse período no qual os homens não estão correndo dessas responsabilidades. E quando eu falo de responsabilidade, eu com 19 anos de idade, entrando 19 anos, eu comecei a me interessar e quis buscar família. Eu cheguei para a moça, com a minha esposa hoje, pastora Carol, eu queria conversar com seus pais para termos um possível compromisso, casamento futuramente. E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei para os pais, mãe, e o pai, depois o padrasto e pai, e quando nós sentamos tete a tete, eu cheguei para ele e disse, eu tenho um interesse em Carol e quero casar com ela. A primeira palavra que eu recebi não foi um amém e não foi um vai lá. O homem tete a tete olhou nos meus olhos e disse uma palavra que ficou guardada no meu coração, na minha vida, eu nunca esqueci disso. Tu sabia que quem casa, quer casa? Eu poderia ter duas opções naquele momento. Ficar bravo, dizer, tô nem aí. Mas enfrentar com sabedoria, sabendo que essa pressão econômica existe, e olhar para ele e dizer, eu sei. E é por isso que eu estou aqui. E foi o que eu falei. Léo, pastor, tu tinha casa no momento, tu tinha carro, tinha isso nadinha, irmão. Mas eu aprendi a ser homem, assumir. E eu disse, hoje eu não tenho. Mas no dia que ela sair daqui, da sua casa, ela vai para uma casa comigo. E eu vou assumir as minhas responsabilidades de homem. Irmão, eu tinha 19 anos. E idade, ela não define caráter. E esse homem foi João mesmo, irmão. João olhou na minha cara e disse, para quem casa quer casa. Eu disse, eu sei, é por isso que eu estou aqui. Ele disse, não tem coragem? Eu digo, eu tenho. Enfim, eu conversei, assumi a responsabilidade e disse, Deus, eu vou trabalhar e eu vou conquistar. Sabe? É colocando as esperanças no Senhor, sabendo que tudo provém de Deus, mas ao mesmo tempo fazendo a minha parte de homem. Não é só dizer, Senhor Deus, tu vai prover. Não, tu tem que ir lá pegar no arado. Sabe? Se for para acordar 3, 4 da manhã, vai. E detalhe, eu disse que eu queria tanto, que eu disse, rapaz, eu vou guardar dinheiro e eu vou casar com essa mulher. E eu me lembro que ainda em casa, eu comecei a trabalhar em rodoviária. Aí, na época, meu patrão chegou para mim e falou, Léo, é o seguinte, tem umas caixas aí, 20 caixas para chegar de madrugada no ônibus aí, vai chegar de um para tu pegar de caixa de soro e botar no outro ônibus para ir para Belém. Tem coragem? Eu disse, tem. Quanto é que é para ganhar? Ele disse, rapaz, é só 20 reais. Eu digo, eu estou lá 3 horas da manhã. Deu 2h30, eu botei meu mão, a senhora me chama 2h30 da manhã, a mãe me chamou. Aí eu peguei, acordei, peguei minha motinha e fui para a rodoviária. Quando eu cheguei lá, era tanta da caixa de soro, irmão, aquelas caixas pesadas. Aí eu disse, só encosta um do lado do outro e fui botando. No final do dia eu estava com meus 20 reais, mas eu ia lá e, vamos lá, vamos guardando. E isso aconteceu de fato. Mas, irmãos, quando tu quer algo, tu vai lá e batalha para conquistar o negócio. Você que é jovem, quer algo, irmão, vai lá. A vida vai te desafiar demais, mas vai lá, meu irmão. Vai lá em frente, conquista o negócio.
E isso aconteceu, irmãos. E você sabia que dentro dessa realidade, fazendo uma pesquisa, que a maior causa das separações, divórcio, hoje em dia, acontece por conta da área financeira do casal. O especialista em relacionamento, Caio Bittencourt, ele fala isso. Ele disse que uma das maiores causas da separação do casal 70% é a questão financeira do casal. É porque o homem não está lá pronto para sustentar a mulher, separa. Separa mesmo. E em outra pesquisa, feita por Gabriel Crocker, via G1, ele diz que os dados do registro civil mostram que o Brasil teve 970 mil casamentos e 420 mil divórcios em 2022. Ou seja, há cerca de 2 casamentos acontecia um divórcio. Que triste realidade. O cara vai lá, casa, planeja tudo, realiza e vai lá. Não, às vezes, muitas das vezes, quando o especialista Caio, ele fala que acontece essa separação por conta do financeiro, da vida financeira do casal, vai lá e se separa. De fato, às vezes acontece, outras causas não, mas está relacionado diretamente sobre isso. Você vai ver lá, irmão, o homem vai lá, casa, descasa, não tem aquela fidelidade. Ele não entende que quando ele assume o papel de homem, quando ele chama, é isso. É casamento, é fidelidade. E eu entendo que eu sou o provedor da minha casa. Pastor Leandro, tu está dizendo que porque a minha mulher trabalha também, ganha mais do que eu, e ela não pode me ajudar? Não é isso. Entrar em um consenso os dois, amém, glória a Deus, um ajuda o outro, é isso, o casamento é isso. Mas o homem não pode deixar a responsabilidade de lado. Porque existem muitos casos. Deixa só a mulher, é só a mulher, sabe? Só a mulher. Não. Eu assumo o meu papel de homem provedor na minha casa. Amém? Segundo desafio que o homem provedor, às vezes, ele enfrenta, é o desemprego. Muitos provedores enfrentam dificuldades em encontrar empregos estáveis ou que paguem um salário suficiente para cobrir as suas necessidades básicas. Foi o que a gente falou mais na frente. E o desemprego em si está em alta. E eu me lembro que quando eu quis entrar nessa vida de homem, de casado, sabe? De homem de família, eu enfrentei, de fato, esse desemprego, irmão. Eu procurei, nada acontecia. Eu disse, que tu quer saber? Já que o negócio não está fluindo lá no mercado de trabalho, eu vou fazer algo que eu quero ter esse relacionamento, eu quero cuidar de uma família, eu quero cuidar de uma casa. Mas tu sabe o que acontece? Às vezes o homem está lá, a gente já percebe que o desemprego está grande, não está fácil, mas o cara não move o passo, o cara não vai lá, não realiza, deixa estar do jeito que está. O homem provedor é quando ele vê aquela situação também ruim, ele vai lá e resolve o negócio. Ele não deixa do jeito que está. Meu marido, minha esposa, não tem nada hoje em casa, não tem nada para comer, não tem nada para... Eu vou lá e vou resolver. Porque Deus nos deu 2 mãos. E 2 mãos talentosas. Aí sabe o que acontece? Eu pronto para casar, para fazer o negócio, para conquistar o negócio. Sem desemprego. E eu comecei a orar assim, cadê o emprego? Deus, vai atrás, irmão. Vai fazer alguma coisa. Aí eu peguei e comecei a investir, comecei a vender roupa, comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo. Eu comecei a investir em algo. O desemprego está grande, meu irmão. Eu sei que tu tem sabedoria. Vai investir em algo. Eu sou jovem demais, o negócio ainda não está fluindo, não consegui um emprego. Vai investir em algo. Você sabe o que eu vendia, irmão? Eu vendia roupa. Eu vendia relógio. Pastor, sabe a história, né, pastor? Eu comprava por 20, vendia de 150. Sabe, irmão? Mas é o negócio, é a mente empreendedora do negócio. Vocês estão entendendo? Eu fui lá e coloquei nas mãos do Senhor.
Aí entra aquela palavra linda de Salmo 37,5, que quando a gente entrega e confia, a importância do entregado, confiar nas mãos do Senhor, Deus ele realiza. Então eu enfrentei esse desemprego, mas eu fui lá e Deus deu a estratégia, eu coloquei em campo e consegui vencer os obstáculos. Então nós precisamos fazer isso, amém, irmãos? Nós precisamos ter esse entendimento de ir lá e realizar, de ir lá e construir, de realizar aquilo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, se está difícil, irmão, não está fácil para ninguém. Mas é entender que a minha família precisa de mim. E quando tu te coloca de pé, irmãos, é impossível Satanás ganhar do homem de oração que se levanta para proteger a sua família. É impossível Satanás, ele pode até se levantar. Mas o homem, quando ele tem esse entendimento, que ele luta pelos seus, que o apóstolo Paulo fala isso, que o homem que luta pelos seus, pela sua família, pelos seus filhos, ele é um homem fiel. Mas aquele homem que não liga, ele é comparado a um descrente, a um infiel. Nele não há princípios cristãos. Nele não há princípios cristãos, porque ele não luta, porque ele não honra a família. Ele não sabe dar o sustento para a família. Ele é aquele que, se está ruim, está ruim. Se está bom, deixa do jeito que está. E não é isso que o Senhor nos ensina. Amém? Segundo, na verdade. Expectativas sociais. O papel tradicional, vamos lá. A pressão para cumprir o papel tradicional de provedor pode ser desafiadora, especialmente em um mundo onde os papéis de gêneros estão se mudando. É o que eu acabei de falar para vocês. A gente para e olha na nossa sociedade mesmo, a gente não vai longe. Os papéis estão trocando. É a mulher sendo o homem da casa. É a mulher fazendo tudo na casa. É ela que organiza, é ela que faz, é ela que traz, sabe, o sustento, é ela que isso, é ela que aquilo. E o homem de lado. Sabe, o homem de lado, ali para cá, sem resolver, sem dar uma palavra, sem tomar uma atitude, e muitas das vezes sem responsabilidade. Irmãos, eu entrei na igreja com 14 anos de idade. Eu peguei lapada para ser homem. Tá bem que meu pastor sabe. Meu pastor me ensinou a ser homem. Porque eu entrei na igreja e, infelizmente, eu não tive esse entendimento de um homem provedor. Mas quando eu entrei, eu fui ensinado. Eu tenho 30 anos de idade e aqui tem homens muito mais experientes do que eu. Muito mais experientes do que eu. Tem homens aqui que eu aprendo muitas coisas. Mas é o que eu falei para vocês, a idade ela não define caráter. E hoje eu posso falar que eu sou um homem de família. Amém? E você é um homem de família. E o Senhor te escolheu para você ser um pai, para você ser um homem honrado naquela casa. O Senhor te levantou para você cuidar, para você proteger. Sabe aquele tempo lá, aquele período onde sobra um dinheirinho? Tu pagou tudo, sobra um dinheirinho, vai dar uma volta com tua família. Sabe? Bota tua família no carro, na moto e vai dar uma volta, toma um sorvete. Mas ele pergunta, precisa de muito para tu fazer uma viagem? Não é isso, irmão. Bota no carro, vai dar uma volta. Bota na moto, vai dar uma volta. Leva a mulher, sabe? A minha esposa lá em casa, ela gosta de viajar, irmão. E eu já conhecendo e sabendo como é a bênção, eu me planejo todo ano. De vai. E ser um provedor é isso. É às vezes, a maioria das vezes, entender a necessidade da mulher, dos filhos. É, às vezes, deixar de fazer as nossas vontades para realizar as vontades dos nossos. Eu sei que aqui tem pai, e muitas das vezes já deixou de comer aquilo que quer no momento para dar para o filho, para dar para a esposa. É isso. Esse é o papel do homem provedor. Sabe? Não tem, mas nós vamos lá, meu filho.
Nós vamos lá, minha esposa, e nós vamos conseguir. Expectativas culturais, olha o que diz. A sociedade, muitas das vezes, mede o valor de um homem pelo sucesso financeiro. Não é verdade? A sociedade, ela mede o sucesso do homem, muitas das vezes, pelo financeiro. E o que pode ser uma fonte de pressão e frustração. A minha família está bem, só se ela tiver, minha família está bem, tá? Só se ela estiver bem financeiramente. A sociedade, ela vai dizer isso. Aquela família está bem porque financeiramente eles estão bem, sabe? Eles estão robustos e isso, aquilo. Mas nós não aprendemos dessa forma. Nós aprendemos que prosperidade é algo lindo. E prosperidade bíblica é viver mesmo no pouco, mas o Senhor nos colocando sobre o muito, é sendo fiel no pouco. Isso é prosperidade bíblica, é isso que o Senhor nos ensina. E esses desafios exigem que os provedores desenvolvam resiliência, de fato. Busquem apoio e adotem estratégias eficazes de gerenciamento de tempo de finanças para enfrentar as dificuldades da sociedade moderna. Amém? Mas o Senhor, ele é tão maravilhoso. O Senhor, ele é tão grandioso, irmãos. Que o Senhor nos dá uma palavra e nos faz, eu e você, acreditarmos que mesmo em tempo de crises, mesmo em tempo de frustrações, Ele nos coloca de pé e nós vencemos cada dificuldade dia após dia. Dia após dia. Estou na luta, mas eu estou vencendo em Cristo. Aí nos faz acreditar que lá em Jeremias 29:11, olha o que ele nos fala. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, porque para vos dar um fim que esperai. Esses são os planos que o Senhor tem para mim e para a tua vida. E apesar de tudo isso que a gente aprendeu, nós precisamos estar conectados a esses planos do Senhor. Entender que eu, como provedor da minha casa, assumo as minhas responsabilidades e assumo e sei o que eu tenho que fazer, mas acima de todas as coisas está o Senhor, que é dele que vem. É do Senhor. Aí a gente vai ver lá no início, um exemplo do homem que ele entendeu, era o provedor, e ele ouviu a voz do Senhor e seguiu adiante, trouxe bênção para sua família. Quem foi? Abraão. Que o homem que decidiu sair da sua terra natal, quando ele ouve a voz do Senhor e obedece. Existe uma diferença em ouvir e obedecer. O Senhor nos fala, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá direcionamento, mas eu preciso ouvir e obedecer. Porque se eu só ouvir aquilo que o Senhor está falando e não obedecer, não adianta. Eu vou pegar pedrada, eu vou pegar lapada, porque o mundo lá fora está aí. E o mundo, ele não vai passar a mão na nossa cabeça, porque, eu sou isso, porque eu sou aquilo, não. O mundo, ele vai de frente a frente. O mundo, ele vai lá e vai falar. O mundo, ele vai lá e vai questionar mesmo. E é por isso que eu, sendo um provedor, você sendo um homem de caráter, de responsabilidade que você é, precisamos estar ligados aos nossos pensamentos em Jesus. Porque somente Jesus tem o que nós precisamos. E quando Abraão, ele entende isso, quando o Senhor lança aquela palavra sobre a vida dele, que você precisa sair da tua terra natal e vai para aquele lugar que eu vou te mostrar. Nós precisamos estar de ouvidos atentos à voz do Senhor, pois eu sei que o Senhor tem comandos para as nossas vidas. E o Senhor tem comando para a tua vida. E eu sei que tu é um homem que está, sabe, abençoando a tua família, a tua casa, os teus negócios. Você é um homem de valor e de caráter. Mas nós precisamos muito mais. E estarmos conectados em Jesus. Porque em Jesus nós temos vitória.
Em Jesus nós nos tornamos homens de caráter e homens de valor. E homens de responsabilidade. Amém? Então, essa foi a palavra que o Senhor, eu sei que o Senhor falou aos nossos respeitos, quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor falou comigo. E nós precisamos sim, irmãos, aprendermos e ensinarmos. Porque tem muitas pessoas precisando ouvir. Tem muitas pessoas hoje que é normal o homem, ele ter 2 mulheres, ele ter isso e aquilo. E eu me lembro que antes de casar, semanas de casar, um dos meus primos chegou para mim e disse: Léo, tu tá fazendo a maior loucura da tua vida. E eu fui questioná-lo, eu disse: por quê? Porque tu vai casar, tu vai te prender, tu não vai ter vida, tu não vai... Sabe o que eu disse para ele? Eu disse: eu quero ter uma família. Eu quero sustentar uma família. Eu quero realizar os sonhos da minha esposa. Eu quero realizar os sonhos dos meus. E hoje, irmãos, no fundo do meu coração, com 30 anos, eu me tornei um homem, dono do meu próprio negócio. Enfrento dificuldades, muitas dificuldades. Muitas guerras. Mas sabe o que é bom de tudo isso? É que tu enfrenta e o Senhor contigo. O Senhor te abraçando. O Senhor te mostra por onde é o caminho. 30 anos, sirva ao meu Deus, casado, bem casado. E hoje, eu sou um homem referência na minha família inteira. Principalmente na casa dos meus pais. Amém? Então, que essa palavra ela possa ficar no teu coração. E assim como eu aprendo muito com pessoas que estão aqui, o meu pastor é uma delas, nós aprendemos nessa noite a nos tornarmos, cada dia que passa, um homem provedor. Amém? E só com a ajuda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, se coloque seus pés.